Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Cauê Gasparotto, para quem não me conhece. Eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, especialista em educação médica e atualmente fazendo doutorado nessa área dentro da USP. Então, eu também sou fundador e CEO de uma empresa chamada HackMed, que tem por objetivo fomentar a inovação e o empreendedorismo no contexto da saúde. Nesse vídeo aqui, que é o terceiro dessa série que eu tô gravando, a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença que muitas pessoas me perguntam, né? Sobre se vale mais a pena a gente entrar numa faculdade de medicina de maior prestígio ou então entrar numa faculdade mais fácil de ser acessada e depois correr atrás para entrar numa boa residência, né? O que será que vale mais a pena? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu já gravei 2 vídeos anteriores comentando um pouquinho sobre isso e esse é o terceiro dessa série e eu queria propor aqui um novo desafio para você. Se você se interessa por esse tema e quer que eu explore mais a fundo, me ajuda a divulgar isso para mais pessoas, porque se a gente bater 1000 visualizações nessas primeiras semanas, eu vou gravar um próximo vídeo para falar um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto. Tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, seu comentário aí e compartilhar com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar de um tema como esse. E na verdade, eu já mostrei isso no vídeo anterior, mas tudo isso foi motivado por algumas pessoas que me perguntaram nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, sobre o que eu achava que elas deveriam fazer nesse momento da vida delas. Então vou ler aqui uma dessas perguntas que foram feitas aí para mim nessas últimas semanas por uma pessoa que queria justamente entender esse assunto que a gente vai falar no vídeo aqui de hoje. Cauê, bom dia! Eu te acompanho tem um tempo e admiro muito o seu trabalho. Estou em ano de vestibular e comecei o ano pensando em cursar medicina na particular da minha cidade, mas eu estou pensando se é válido demandar alguns anos de estudo a mais para cursar na USP. Você tendo uma visão dentro da medicina, acha válida essa troca? Esses anos que vão ser demandados para ingressar na USP valem a pena? Ou eu faço a particular e depois almejo uma residência com maior prestígio? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Será que vale a pena você passar numa faculdade de maior prestígio agora ou entrar numa faculdade mais fácil e depois correr atrás para passar numa boa residência? Então, vamos lá, sem mais delongas, para o vídeo de hoje. E o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui, quando a gente vai fazer essa comparação sobre residência e faculdade, é entender qual dos dois tem a maior importância na nossa formação. Será que a residência é o que mais importa? Ou a faculdade de medicina onde eu me formei? E é difícil a gente falar exatamente sobre isso, porque os dois são momentos diferentes e os dois contam muito para a nossa formação como profissionais. A faculdade é aquele momento em que a gente vai aprender a ser um profissional mais generalista. E é muitas vezes o momento em que nós temos ali para nos desenvolvermos como pessoas, como profissionais, em muitos aspectos. Não só nos termos técnicos da medicina, mas também em muitos outros aspectos. No vídeo anterior do canal, eu falei um pouquinho sobre o que faz de nós bons médicos, médicos de excelência. E são uma série de competências que nós temos que nos desenvolver para isso. E a faculdade é justamente o momento onde a gente vai ter a maior oportunidade, a maior exposição para nos desenvolvermos dessa forma. Além disso, eu diria que a faculdade, dependendo de onde você está, ela acaba te dando perspectivas diferentes sobre o seu futuro, sobre o que você vai fazer da sua vida. Então, muitas vezes, até para você escolher a sua residência ou o caminho que você vai seguir, a faculdade é extremamente importante. Eu gosto de trazer muito o meu caso, que acaba sendo um pouco diferente do padrão, mas se não fosse a USP que me abriu portas para estudar fora do Brasil, para me relacionar com pessoas de outras áreas, além da medicina, se não fosse todo esse ambiente a que eu fui exposto dentro da USP, provavelmente eu não teria seguido essa carreira que eu estou seguindo aqui hoje, não teria criado o HackMed, por exemplo, não teria conhecido tudo que eu conheci lá nos Estados Unidos e me inspirado para fazer o HackMed depois, que é hoje aquilo que realmente faz sentido para mim e aquilo que eu tenho como interesse e vontade de me desenvolver. Fazendo um parênteses aqui, eu acho que é importante você entender que a faculdade é o momento quando a gente vai descobrir os nossos interesses. Eu gosto muito da teoria da Angela Duckworth, que eu já coloquei aqui em um vídeo anterior do meu canal, que ela fala muito sobre isso, né? Que uma pessoa que é muito boa naquilo que ela faz, ela precisa ter inicialmente um interesse por aquilo. É muito difícil você ser o melhor no que você faz sem você gostar daquilo que você está fazendo. Então eu acho que a faculdade é um ótimo momento para a gente descobrir nossos interesses
e onde que a gente vai investir nosso tempo, nossas energias. E também é uma ótima oportunidade para a gente se desenvolver em muitos aspectos. Então, de fato, a faculdade é muito importante por isso. Mas, a partir do momento que você decide realmente se especializar em uma determinada área, eu diria que a residência, de fato, é o que conta muito. Porque a residência é o momento que você vai estar lá focado 100% em se tornar um especialista, uma pessoa de excelência naquela área extremamente específica. Depois que você entra numa residência, se capacita, se qualifica e se torna ali um profissional com experiência nesse determinado assunto, a residência, eu acredito que, em termos de currículo, acaba contando muito mais do que a faculdade onde você se formou. Então, especialmente se você veio de uma faculdade de não tanto prestígio, a residência acaba compensando isso se você conseguir aí entrar num programa de excelência aqui no Brasil. Por outro lado, se você entrar na residência, mas não tiver ainda trabalhado todas essas competências, essas qualificações que eu falei para vocês são tão importantes quanto o conhecimento técnico da medicina, você provavelmente ainda vai estar para trás por uma série de outras questões comportamentais, interpessoais, de saber trabalhar em equipe, que você, infelizmente, não conseguiu desenvolver. Mas, novamente, isso também depende muito de aluno para aluno. Talvez, em algumas faculdades, você, por estar mais exposto a esses ambientes, tenha maior facilidade de desenvolver isso. Em outras faculdades, você vai ter que perder um tempo maior investindo para se desenvolver nesses aspectos. Bom, Cauê, então tá bom, eu entendi essa diferença entre a faculdade e a residência, os dois são importantes. Eventualmente, depois que eu me tornei um especialista, a residência acaba contando um pouco mais, mas a faculdade de medicina tem uma grande importância, inclusive para a escolha da residência. Mas qual dos caminhos, então, você acha que é o mais fácil, né? Qual que eu deveria seguir em termos de otimizar ali meu tempo, energia necessárias para seguir uma carreira, né, de relevância dentro da medicina? Você acha que vale mais a pena seguir por esse caminho com uma faculdade de excelência e depois o caminho natural de residência, ou uma faculdade de não tanto prestígio e depois uma residência de relevância? Qual que você acha que, dentre essas duas comparações, né, é mais fácil de ser atingido? Eu diria que nenhum programa de excelência vai ser fácil. A questão é em que momento você vai conseguir se dedicar para ser aprovado num programa de excelência. Porque a faculdade de medicina, de fato, muitas delas são extremamente concorridas. E algumas faculdades como a USP têm mais de 100 candidatos vagos. Mas as residências também estão se tornando cada vez mais difíceis, por conta do aumento do número de médicos, das faculdades de medicina que estão abrindo. Então, o número está cada vez maior de competidores por vagas. E o número de residências não cresce proporcionalmente ao número de médicos que tem aumentado. Então, é natural que as provas de residência se tornem cada vez mais difíceis, cada vez mais competitivas. Pode ser que se tornem, inclusive, em algum momento, mais difíceis do que entrar nas principais faculdades de medicina. E aí é por isso que eu digo que não dá pra gente dizer o que é o caminho mais fácil, mas é mais assim, em que momento você vai conseguir se dedicar mais para ser aprovado nesses programas. Eu queria até trazer aqui uma tabela que eu peguei em um dos sites de cursinhos preparatórios para a prova de residência, que eles mostram as diferentes especialidades aqui na USP, né? E mostram quais são os cursos mais concorridos e qual que é a relação candidato-vaga. Então, eu vou abrir aqui para vocês, só para mostrar rapidamente, para vocês terem uma ideia de números, né? Então, eu falei, a Faculdade de Medicina como um todo aqui na USP, acredito que hoje a ampla concorrência está mais de 100 candidatos por vaga. Mas quando você vai aqui para as especialidades, a especialidade mais concorrida do ano passado, se eu não me engano, foi cirurgia geral, com 698 candidatos para 12 vagas. Então, uma relação candidato-vaga de 58,17. A segunda foi neurocirurgia, que não tinham tantos candidatos, mas são pouquíssimas vagas. Então, 195 candidatos para apenas 4 vagas disponíveis. Uma relação candidato-vaga de 48,75. Então, quase 50 pessoas realmente disputando cada vaga da neurocirurgia. Pode ver aí que é uma competição bem considerável, né? E já considerando que todos esses se formaram em medicina e muitos deles fizeram cursinho preparatório para residência. Então, assim, o nível acaba sendo realmente muito alto. Depois nós temos otorrinolaringologia, com 213 candidatos para 6 vagas, 35,5 candidatos vaga. Aí depois obstetrícia e ginecologia, com 496 candidatos para 14 vagas, o que daria 35,43 candidatos por vaga. E por fim nós temos aí a dermatologia, que teve 317 candidatos para 10 vagas, o que daria 31,7 candidatos para cada vaga disponível.
Então vocês podem ver que realmente é uma competição acirrada, não é mais fácil do que passar no vestibular e cada vez ficando mais difícil, principalmente nos centros de excelência. E aí eu diria então que vai ser muito de você, né? Depois que você entrou na faculdade, você vai ter que se dedicar muito para conseguir ter um grande diferencial dentro da faculdade e ao mesmo tempo, para entrar numa residência de qualidade, você vai ter que estudar muito para ser aprovado. Eu não diria que é mais fácil para quem faz uma faculdade de excelência entrar numa residência de excelência, porque está cada vez mais balizado isso com essas aberturas de cursinhos preparatórios. Hoje todo mundo tem acesso a todos os conhecimentos e, de fato, não é mais fácil para quem já passou na USP entrar na residência da USP do que em relação a outros candidatos. Apenas 10% da prova, de fato, é entrevista e análise curricular. 90% é responder as questões de maneira correta, as questões da prova, né, de múltipla escolha. Então, o cursinho preparatório acaba sendo aí o mais importante de tudo, hoje em dia, para você ser aprovado numa boa residência. O que nos leva a uma série de questionamentos que a gente não vai entrar tanto aqui no vídeo de hoje, mas volta aquela discussão, né, que será que só esse conhecimento técnico é o que de fato prova que uma pessoa é melhor do que a outra? E é o mesmo problema que a gente tem desde o vestibular e todo o modelo de ensino básico que a gente tem aqui no Brasil. Mas enfim, é papo para outro momento. Mas resumindo, pessoal, varia muito, tá? Mas eu diria que no geral vai depender do momento que você está e de quando que você vai conseguir realmente se dedicar para ser aprovado no processo seletivo tão difícil, seja o vestibular, seja a residência. Eu acredito que se você tem um sonho de entrar numa grande faculdade como a USP, Unicamp, Unifesp ou outras aí de excelência, eu diria que vale a pena você se esforçar um pouco mais, caso você tenha condições para passar em uma dessas instituições. Caso contrário, entrar numa faculdade que você teve acesso, né, que você conseguiu a partir de todas as condições em que você estava, lá dentro você vai ter que se dedicar bastante para correr atrás do prejuízo e conseguir aí uma vaga numa residência de excelência, tá bom? Então não tem resposta certa. Se eu fosse você, eu tentaria entrar numa faculdade de excelência, porque em algum momento você vai ter que se dedicar, por que não se dedicar agora? E depois, como um caminho natural aí, você vai ter uma série de oportunidades que, aproveitando muito bem essas oportunidades, você inevitavelmente vai se tornar aí uma pessoa de relevância na área que você quiser seguir, tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal. O vídeo de hoje eu vou encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de divulgar isso para a gente bater nossa meta de 1000 visualizações nessas primeiras semanas. E se bater, eu continuo gravando mais vídeos sobre esse mesmo assunto. Espero que tenha ajudado. E se você tiver interesse em trazer um tema diferente, gostaria de fazer um comentário, uma sugestão, deixa nos comentários aqui embaixo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like. Até a próxima. Um forte abraço.